eu sou a Keren Apuc, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um assunto muito necessário, um assunto aí que eu gostaria, de ter recebido no início da minha gestação, até no final, mas que eu acredito que seja aí de grande valia para vocês. Bom, pessoal, eu quero falar aqui o que não dizer para uma gravidinha, né? Eu estou aí com 38 semanas, na reta final da minha primeira gestação. Já compartilhei aqui no canal o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre de gestação e também sobre o nosso chá revelação. Você que não viu, depois você pode procurar, tá tudo aqui no canal. E não esqueça também de comentar, de curtir esse vídeo e de me seguir aqui para acompanhar todas as novidades. Bom, eu gostaria já há tempo de ter gravado esse vídeo, mas eu acredito que esteja no momento certo para ser gravado. Como eu disse para vocês, estou aí na reta final de gestação, com 38 semanas, 9 meses aí, já tá quase chegando nosso bebê, já ele está aqui. E eu quero compartilhar com vocês aqui e dizer a respeito que é uma opinião minha, e foram coisas que eu escutei na minha gestação e que de fato eu não gostaria de ter escutado, E aí, assim, pra gente fazer um paralelo, pra gente conversar aqui um pouquinho e entender, que muitas das vezes as pessoas dizem coisas e elas não sabem o estrago que elas podem fazer na vida de outra pessoa. Bom, nós sabemos aí que a gestação é um momento aí de transformação na vida da mulher. A mulher, ela se transforma por inteiro, então não somente a questão do corpo, dos hormônios que estão todos ali em completo funcionamento, Os hormônios são todos ativos, todos funcionando ali, se organizando, para gerar outra vida. Há essa disposição dos hormônios, então, de gerar outra vida. A mulher, ela fica muito flutuante nas emoções, a gente pode dizer assim. Então, hormônios ali que muitas das vezes a mulher que antes tinha um controle, agora não tem mais. E eu posso dizer que na gravidez acontece algo que potencializam os nossos sentimentos, as nossas emoções. E é um período muito delicado em que a mulher também, mesmo que seja mamãe aí de segunda viagem ou de terceira viagem, é um momento que demanda muito ali, de energia dessa mamãe e de coisas novas passando, Já que cada gestação é única, cada gravidez é única, E cada filho também é único, Nós somos únicos. Então, a gente não pode colocar tudo num balaio só e misturar e falar que tá tudo ok e aí e sair opinando por qualquer coisa. Então, eu quero deixar aqui 5 frases do que não dizer para uma mamãe, que foram frases que foram ditas pra mim, Então, assim, tô abrindo meu coração aqui com vocês. A primeira frase é algo bem desagradável, mas é desnecessário dizer a respeito da mudança do corpo. Pois é, nós já sabemos então que a gestação é um momento ali de muitas transformações, mas existem coisas que não são necessárias ser ditas. Então, por exemplo, assim, eu engordei pouco, considerado a outras mulheres, mas eu engordei o necessário para eu engordar. E muitas mulheres chegaram para mim e disseram que a minha barriga estava muito pequena. Então, ali, até mais ou menos o 6º mês, o 7º mês de gravidez, eu tive situações muito desconfortáveis de pessoas falando pra mim assim: ah, mas a minha barriga tá maior que a sua. E de mulheres que não estavam grávidas. E aí eu começo a pensar assim: qual é a razão de uma outra mulher tentar diminuir uma outra mulher nesse quesito? Porque nós podemos brilhar sem apagar o brilho da outra. E eu escutei muito na minha gestação que a minha barriga estava pequena, e aí de um momento pra cá eu já escutei ao contrário. Eu escutei que a minha barriga estava muito grande, Porque assim, minha barriga de fato foi realmente assim aparecer, pode dizer,
assim como 7, 8 meses mesmo, que a minha barriga deu uma saliência, assim, muito grande. E aí, assim, mulheres, eu não vou dizer que na maldade, mas às vezes sem um pouco de carinho, chegaram pra mim e falaram que a minha barriga estava pequena, e agora no final da gestação que a minha barriga estava muito grande. E nesse meio aí de mudança, né, que é algo muito transformador para a vida da mulher, eu ouvi muito que a minha barriga estava baixa. E diversas vezes nas minhas consultas com o obstetra, eu sempre perguntava: doutor, minha barriga tá baixa? Ele disse pra mim que não, né? Ele sempre dizia pra mim que não tava baixa, que a minha barriga tava normal. Então era o formato da minha barriga. Então, se nós somos únicas, se cada um de nós tem aí o seu biotipo e tudo, por que colocar todas numa caixinha de que a barriga tem que ser igual? É algo muito desconfortável. Então, falar isso para uma mamãe, né? Não que as mamães aí, elas não podem escutar nada, mas eu acredito que com um pouco de carinho, com um pouco de empatia, a gente pode abordar aí essa mamãe de forma carinhosa. E assim, eu ouvi muito que minha barriga estava baixa, e eu ouvi, inclusive, que a minha barriga estava baixa quando meu bebê estava sentado. Então, assim, minha barriga não estava baixa, né? Porque agora, no final da gestação, quando o bebê vai se encaixando, é natural mesmo, quando vai chegando próximo do parto, a barriga dar uma abaixada. Mas no meu caso não foi, né? Então, assim, eu escutei muito a respeito da minha mudança do corpo. E é algo que foi, assim, desconfortável para eu ouvir. Então, não diga para uma mamãe a respeito da barriga dela. Se você tiver que dizer algo, diga que ela tá linda, diga que esse momento é maravilhoso, que esse momento é surreal, porque de fato é. Gerar outra vida é um milagre de Deus, é algo maravilhoso. E se essa mulher tem esse privilégio e quer passar por isso, porque cada um tem a sua escolha, é louvável isso também. Então seja carinhoso aí nas palavras com a mamãe. Outra coisa, segunda coisa que eu ouvi demais nesse período meu de gestação, que eu acredito que seja assim, muito triste, aproveita para dormir agora, porque depois você não vai dormir. Pois eu acho que isso é algo também muito particular, né? Assim, a pessoa que engravida, pelo menos foi no nosso caso, né? No meu caso, foi uma gravidez que a gente quis muito, a gente desejou muito, a gente sonhou muito com esse momento. E a gente sabe que inicialmente é necessário abdicar de um tempo para poder você cuidar de uma criança, né? Uma criança exige aí cuidados, exige aí essa privação de sono. Eu acredito que a gente de fato não pode romantizar demais a maternidade, mas há esse momento mesmo sublime de ser mãe, né? De ser pais, e que infelizmente ou felizmente é necessário passar por esse período. Mas a mamãe tá ali num momento tão assim de fortes emoções, e cada mamãe vai conhecer o seu bebê. Eu já vi pessoas dizerem assim que o bebê dormia a noite toda, que tinha que acordar o neném para mamar. Então, assim, cada experiência é única, né? E eu acredito que quando a gente emite uma opinião, né, sem ser solicitado, é muita irresponsabilidade da nossa parte. Às vezes a gente até quer fazer uma brincadeirinha e tudo, mas acaba sendo ali muito exaustivo para aquela mamãe que às vezes já não está dormindo, né? Porque a gente sabe aí que no finalzinho da gravidez, as mamães aí vão poder compartilhar comigo dessa mesma experiência, que no finalzinho da gravidez ali há um desconforto grande para dormir, né? Já não se acha mais posição e tudo. Parece que até o corpo preparando ali para aquela mamãe se doar naquele período, né, de amamentação, aquele período de cuidado do recém-nascido, aquele período ali de fato você se responsabilizar por alguém. Então, assim, eu ouvi muito na minha gestação comentários depreciativos, comentários assim sem ser em forma de carinho, comentários ali, eu não vou dizer que sejam maldosos, mas às vezes irresponsáveis, né?
por algumas pessoas, até de outras mamães, né? Que é o mais triste pensar. Então aí cada bebê é único, né? Cada bebê tem a sua particularidade e cada mamãe aí também tem a sua experiência, né? E entrando nessa questão da experiência, eu quero compartilhar com vocês a terceira coisa para você não dizer para uma mamãe, que é uma história ruim. É isso mesmo. O que acontece? Cada experiência, como eu disse aqui, é única, né? Então cada mamãe tem ali a sua experiência. E às vezes você contar uma experiência ruim que talvez nem seja sua, seja de um terceiro, não vai agregar nada de valor nessa mamãe. Eu fico pensando assim, que a mamãe já tá ali nas fortes emoções, né, pra às vezes ter um parto, e aí chega alguém de forma assim muito irresponsável e começa a contar uma história de que o neném nasceu assim, assado, e aí a mamãe fica muito assustada. O novo, ele de fato assusta, né? Porque é o desconhecido. O desconhecido ali, aquilo que você nunca viveu. Até as mamães de segunda e terceira viagem aí vão, eu acredito que concordar comigo, que nem sempre ouvir as experiências ruins podem fazer que seja bom para essa mãe. É necessário que a gente compartilhe as histórias, a gente pode compartilhar as histórias, né? Mas sem dizer que a outra vai passar a mesma coisa. Por que eu tô dizendo isso? É o quarto ponto que eu quero chegar. Dentro dessas experiências ruins, né? Algumas pessoas falaram pra mim, e não foi uma, foram várias pessoas falando pra mim que eu não conseguiria ter um parto normal, ou que eu iria sofrer muito. Então, assim, tô abrindo meu coração aqui pra vocês mais uma vez, foi algo que me deixou muito, assim, incomodada, além dos outros comentários, né, da barriga, comentário que meu rosto estava inchado. De fato, eu engordei 10 quilos, né, na gestação. Compartilhei aqui com vocês meu terceiro trimestre e alguns medos, algumas ansiedades, muitas mudanças. E não só comentários como esses de depreciar o corpo e falar que a minha barriga estava baixa ou inchada, diferente, e barriga formato de menino, barriga formato de menina, né? Porque tem esse mito aí que a barriga tem os formatos. Mas uma coisa muito que me chateou foi isso, a respeito da minha questão fisiológica. Eu sei que a mulher, ela já tem ali uma fisiologia preparada para ter um parto. Tem mulheres que de fato não têm passagem, que a bacia, né, às vezes é menor e tudo, mas isso quem vai dizer é o profissional obstétrico, né, o ginecologista obstétrico, que vai avaliar aquela mamãe e que vai direcionar a melhor via de parto para ela. Então, assim, não necessariamente quem ganha de parto normal é mais mãe do que quem ganha de parto cesárea. Mas, assim, a mamãe, ela tem a opção de escolher inicialmente, né? Porque depois é uma coisa imprevisível, né? Então, assim, a cesárea, ela é feita nos momentos ali para recorrer à segurança da mamãe e do bebê, né? Então, assim, eu escutei muito pessoas dizendo que eu iria sofrer muito no trabalho de parto. Em breve aí eu pretendo trazer para vocês o meu relato de parto, mas assim, algo que me chateou muito foram pessoas, e às vezes até pessoas próximas a mim, sem essa questão da maldade, mas pessoas que disseram assim, que eu não conseguiria ter um parto normal, que eu não teria passagem sem me conhecer, sem me acompanhar. Tem pessoas de longe que falaram que eu vou sofrer muito, falaram assim que eu vou sentir muita dor. Pessoas ali que disseram que eu não chegaria na semana onde eu estou agora, né, que meu bebê iria nascer antes do tempo. Voltando aí à questão das experiências ruins, né, pessoas que me viram assim de determinado mês e falar assim, fulana perdeu o bebê nesse mês. E assim, algo que de fato não agrega nenhum valor. E ao contrário disso, não agrega valor, mas deprecia uma mulher, causa ali numa mulher mais ansiedade ainda, né, nesse período de mudança, nesse período aí de transformação.
né? Então eu quero deixar aqui pra vocês do que não dizer, né? Essas frases aí do que não dizer pra uma mamãe, pra uma gravidinha. Eu quero deixar alguns conselhos aqui pra vocês também. Eu acho que às vezes pode até soar um pouco grosseiro da minha parte, mas eu tô aqui com muito carinho pra trazer isso pra vocês, porque aconteceu comigo, né? Seja mais empático com as mamães, seja aí mais responsável nas suas opiniões a respeito de uma mamãe, tenha muito carinho. Quando eu falo de empatia, você reconhecer o lugar do outro, né? Você se colocar no lugar do outro. O que você não gostaria que falassem com você num período de gestação? E é muito além disso, né? Porque às vezes o que é normal para você pode não ser para o outro, né? Então, assim, emitir uma opinião somente quando te pedirem essa opinião. E para as mamães aí, não se comparem. Eu sei que nesse período a gente tem, nós como seres humanos, nós temos essa tendência de se comparar ao outro. Mas eu quero que as mamães aí não se comparem. Esse momento é único, você, mamãe, é única, seu filho é único, a sua gestação é única. Então curta todo esse momento especial que você está sendo casa aí para gerar essa vida, que é algo maravilhoso. Então não se compare, né? Se respeite. Tem aí momentos de prazer aí com as amizades saudáveis, né? Que vão dizer para vocês coisas boas, né? Para aumentar aí a sua autoestima. Se necessário for, né? Para as mamães aí, saia desse ciclo tóxico de pessoas que não dizem coisas para agregar para vocês. Eu acredito que a mamãe se manter saudável nesse momento é importante também para o bebê. Se nutra aí de pensamentos bons. Eu sei que o momento da gestação há um momento que a gente tem que passar pelo parto, a gente tem que passar por esse momento de dor, por esse momento de sofrimento, né? É importante a gente estudar, a gente entender aí quais são os processos do parto, né? E eu acredito que conhecimento informativo, ele é muito importante para nós nesse momento, mas nutra aí a sua mente de coisas boas. A própria palavra de Deus diz que tudo que for de boa fama, tudo que for bom, tudo que for saudável, a gente deve pensar, né? Eu vou deixar a referência aqui para vocês. Então a gente tem que nutrir a nossa mente de coisas positivas, de coisas boas também. Esse momento é muito especial. E eu desejo de coração, assim, que você, mamãe, não passe por isso e que também você não seja isso na vida de outra mamãe. Essa é a minha opinião, essa é a minha experiência aqui que eu compartilhei com vocês. Eu espero aí que vocês possam comentar aqui, compartilhar comigo as experiências. Eu acredito que vai ser muito legal. Então, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Em breve nós estamos aqui com mais um beijo para vocês e até logo.